Novo Testamento, lição de número 45. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um curso de estudo da Bíblia em que aprendemos verdades espirituais e como aplicá-las no nosso dia a dia. Nosso curso já nos trouxe até o Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nos 2 últimos programas fizemos uma abordagem geral desta carta. Uma carta de repreensão na qual o pastor fundador da igreja, o apóstolo Paulo, tratou de problemas que a igreja em Corinto estava enfrentando. O primeiro desses problemas era a divisão entre os membros do corpo de Cristo. Ele escreveu: "Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho." Foi assim que Paulo começou a tratar de divisão na igreja de Corinto. Esse foi o primeiro problema que a igreja enfrentou. Paulo ficou sabendo dele por intermédio de algumas pessoas que se reuniam na casa de Cloe. Outros problemas chegaram ao conhecimento de Paulo através de uma carta que a igreja lhe escreveu. De uma maneira inspirada, Paulo tratou do problema de divisão nos primeiros 4 capítulos. E ele começou fazendo uma pergunta importante e muito profunda. Por acaso Cristo está dividido? Somos crentes, professos de que Jesus Cristo está vivo no planeta Terra. Professamos que Jesus Cristo está vivo porque sua ressurreição é viva em nossos corações. Jesus Cristo verdadeiramente vive em nossos corpos. Nosso corpo é o templo do Cristo vivo. Se tudo isso é verdade para nós, e era verdade para a igreja de Corinto, como podemos entender que eles, que se diziam cristãos e declaravam que Cristo vivia neles, não concordassem em alguns pontos? Quantos Cristos existem? Existe apenas um Cristo. Cristo vive em mim e em você. Ele não vive em mim só um pouquinho, e depois sai correndo e vai viver um pouquinho em você. Não, se Cristo está em mim e em você, não importa onde nascemos, nem nossa criação, existe apenas um Cristo e ele não está dividido. Por isso Paulo começou o assunto perguntando: por acaso Cristo está dividido? A igreja de Coríntios estava dividida e Paulo argumenta. Nos primeiros 4 capítulos ele diz que Cristo não está dividido e que deveria haver alguma coisa errada na comunhão deles com Cristo. Quando o problema divide a igreja a favor de um líder ou de outro, o tipo de relacionamento entre liderança e membros não é sadia. Quando Paulo começou a tratar da divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele começou se dirigindo àqueles que estavam se posicionando a favor dele. Poderíamos dizer que ele estava se dirigindo ao seu fã-clube em Corinto. Aqueles da igreja que diziam: "Eu sou de Paulo." Algumas pessoas na igreja de Corinto achavam que Paulo era o líder espiritual deles e não aceitavam a liderança dos outros líderes como aceitavam a de Paulo. Quando Paulo começou a tratar desta divisão com aqueles que tinham se polarizado ao seu redor, fez uma declaração que mostrou sua filosofia de seu ministério, ou a filosofia do seu ministério. Paulo contou que, quando foi a Corinto e lá pregou o Evangelho, e eles se converteram, não foi por causa dele, era uma obra do Espírito Santo. Não foi Paulo quem pregou, mas o Espírito Santo.
Não foi Paulo quem fez tudo aquilo, Deus tinha feito. A filosofia do ministério de Paulo era centrada nos 4 segredos espirituais. Eu não sou, mas ele é. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não quero, mas ele quer. Eu não fiz, mas ele fez. Podemos observar esta mesma filosofia em líderes como Moisés, do Velho Testamento, e veremos o mesmo padrão nos líderes como Paulo, no Novo Testamento. Ele cria neste segredo espiritual de liderança. Basicamente foi isso que Paulo explicou aos coríntios nesses 4 primeiros capítulos. Ele estava dizendo: não me sigam, sigam a Cristo Jesus. Como vimos no capítulo 18 de Atos, quando Paulo foi para Corinto, ele teve uma experiência com o Senhor. Não podemos afirmar que Paulo tenha fracassado em Atenas, mas quando ele chegou em Corinto estava mais maduro. Sua filosofia de ministério já era diferente daquele que tinha quando ministrou em Atenas. Paulo conta aos coríntios sobre sua mudança de filosofia de ministério nos capítulos 1 e 2 dessa carta. Ele disse assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No versículo 18 do capítulo 1, Paulo inicia uma declaração que se estende até o final do capítulo 2. Paulo começa fazendo uma distinção entre batismo e o Evangelho. O batismo ainda é um assunto contundente entre o povo de Deus. Não existe unanimidade quanto à forma do batismo. Mas Paulo, falando sobre o seu significado, é muito claro. À luz desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, é impossível acreditar no que chamamos de batismo de regeneração ou na crença de que para ser salvo a pessoa tem que ser batizada. Paulo fez distinção entre o evangelho que nos salva e o batismo. Ele diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras e sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Se você tivesse que ser batizado para ser salvo, o batismo seria parte do evangelho que salva. Se o batismo fosse parte do evangelho que salva, Paulo jamais poderia ter dito: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. A partir daí, Paulo começou a explicar como ele pregou o evangelho e o que acontecia quando ele fazia. Quando ele fazia isso, quando ele pregava o evangelho. No capítulo 2, Paulo chega à essência da mensagem desses 4 primeiros capítulos, nos quais tratou da divisão que estava acontecendo na igreja. Ele estava falando com aqueles que tinham criado um favoritismo a seu respeito. Ainda no primeiro capítulo, Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Por acaso, Deus não considerou louca a sabedoria desse mundo? Em Gênesis 3, lemos que Deus perguntou, onde está você? Em Gênesis 4, a pergunta é: onde está seu irmão? E em Gênesis 18, onde está sua esposa? Na Bíblia encontramos muitas vezes a pergunta: onde está? Então aqui vai mais uma. Onde está o homem espiritual? Onde está o sábio, o erudito, o questionador? Os que estão sempre discutindo? Havia debates interessantes em Corinto, discussões filosóficas de alto nível. Paulo estava falando sobre elas. Geralmente o homem que, aos olhos do mundo, é muito sábio e entendido, é um ignorante sobre as coisas espirituais. Os gigantes espirituais estão geralmente longe dos centros acadêmicos. A fé costuma brotar num determinado tipo de solo. Para que ela brote e floresça, são necessários solo e clima específico. Determinados solos e climas não favorecem a germinação da fé. Não acho que os centros acadêmicos tenham o solo ou o clima favoráveis ao crescimento da fé. Isso não quer dizer que se você tiver bom nível educacional, ou se você for um acadêmico, não será salvo. Não estou dizendo que você tenha que sofrer de paralisia cerebral para se tornar seguidor de Jesus, não é nada disso. No final do capítulo 1, Paulo disse: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento.
O que Paulo estava dizendo não foi muito bom de se ouvir. Era como se ele dissesse: quando vocês se reúnem domingo na igreja, deem uma olhada ao redor. Quantos de vocês são nobres, doutores, governadores? Quantos são políticos ou pessoas de poder? De acordo com os padrões do mundo, não tem muita gente importante nem poderosa entre vocês. O reino de Deus não exclui os ricos, nobres e intelectuais, mas eles não são a maioria. O fato é que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É assim que Deus gosta de trabalhar. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele declarou aos coríntios: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele poderia ter citado todos os filósofos e poetas, mas pregou no temor e na simplicidade. Quando Paulo anunciou o Evangelho na cidade de Corinto, algumas pessoas se converteram e experimentaram o dinamismo e o poder, em nada resultados de um discurso eloquente e bem elaborado, não. Nem foram resultados de uma boa oratória. Nem foi sua lógica, nem a sua filosofia que levaram aquelas pessoas à conversão. Foi simplesmente uma demonstração do Santo Espírito e do poder dele. O que Paulo estava dizendo nos 4 primeiros capítulos dessa carta aos Coríntios era isso: não sejam meus seguidores, não se voltem para mim só porque eu estudei, ou fui uma das maiores mentes que vocês já conheceram, ou coisa parecida. O que lhes aconteceu quando vocês se converteram foi causado pelo Espírito Santo, e não por causa do que eu fiz. Por isso não sejam meus seguidores. Neste contexto, Paulo escreve uma das passagens mais bonitas das Escrituras, o capítulo 2. E é esta passagem que torna a primeira carta de Paulo aos Coríntios tão especial, e um dos motivos pelos quais devemos ser gratos pelos problemas que esta igreja enfrentou. Foi por causa de todos os problemas e divisões na igreja de Corinto que hoje temos à nossa disposição este documento do apóstolo Paulo, que revela a sua filosofia de ministério e o seu dinamismo espiritual. Esta passagem, do versículo 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, é um dos textos mais marcantes das Escrituras. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e acompanhe comigo a leitura dos versículos 9 ao 16. Diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne ou entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido ou entendido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é uma das passagens de Paulo de que eu mais gosto. Este texto é muito importante para aqueles que têm interesse em psicologia educacional. Aprendemos com este texto que nosso processo de aprendizado ocorre através da porta da visão e da porta da audição. Quando você ouve uma palestra, como a que você está ouvindo agora, aprende através da porta da audição. Quando lê um livro, aprende através da porta da visão. O processo de ensino audiovisual utiliza as duas portas simultaneamente.
A televisão é um instrumento audiovisual e muito eficiente, porque você ouve e vê ao mesmo tempo e por isso retém muito mais informações, já que aprende através das portas dos olhos e dos ouvidos ao mesmo tempo. Paulo menciona mais uma porta nesse texto, a porta do coração. A porta do coração refere-se às nossas emoções e ao centro das nossas vontades. Quando você entra num processo de aprendizagem realmente disposto a aprender, sua porta do coração está aberta. Segundo o apóstolo Paulo, é assim que aprendemos. Paulo sabia que os coríntios tinham este conhecimento, mas que não sabiam de uma coisa. Na questão do aprendizado espiritual, não basta ter as portas da audição, da visão e do coração abertas. Para aprender sobre coisas espirituais, precisamos de mais uma porta. A porta do Espírito Santo. Paulo diz que sem esta porta você jamais aprenderá nada espiritual. Paulo fala do homem espiritual, que é aquele que recebeu o Espírito de Deus e sobre a capacidade de compreender coisas espirituais. Ele diz assim: quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Paulo usou esta ilustração para depois dizer assim, nós temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, e como nós temos o Espírito de Deus, temos também a mente de Cristo. Com isso, Paulo define o que é o homem espiritual. Quando Paulo afirma que existe esse homem espiritual, também usa a palavra grega para homem não espiritual, ou homem que não tem o Espírito, conforme a tradução bíblica que lemos. Paulo diz que este homem que não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E aí, ele fez uma declaração a respeito do homem não espiritual, ou aquele que não tem o Espírito de Deus. Isso é muito importante. O homem não espiritual não é capaz de entendê-las, ou seja, entender as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras palavras, você só pode entender as coisas espirituais se tiver a porta do Espírito. O homem natural não tem a porta do Espírito e, por isso, não entende as coisas espirituais. Paulo afirma que nós recebemos o Espírito e podemos compreender as coisas que o Espírito Santo ensina. Você sabe que o Espírito Santo é um professor? Quando você ouve um ensino sobre coisas espirituais, você tem consciência da voz que diz no seu interior: viu? Isto que você está ouvindo agora combina com aquilo que você ouviu ontem e com aquilo que você leu na Bíblia. Talvez o Espírito Santo sopre no seu coração. Talvez o Espírito Santo sopre no seu coração. Isso se aplica àquela situação da sua vida. Quando isso acontecer com você, saiba que é o Espírito Santo lhe ensinando. Ele é o nosso professor espiritual. Quando dou um estudo bíblico, oro a Deus para que eu não seja o professor, mas para que o Espírito Santo dê a aula. Uma vez dei um estudo sobre o livro de Romanos. Depois da palestra, um moço esperou para falar comigo e disse que não tinha entendido nada, apesar de ter ficado mais de 2 horas me ouvindo. Eu respondi: sempre tento passar tudo de maneira simples e clara, mas acho que tenho que me esforçar mais. Ele parecia bravo comigo e disse: só queria que você soubesse como me sinto. Eu falei para ele: você se lembra que eu comecei o estudo orando para que o Espírito Santo nos fizesse entender? Você também fez essa oração? Ele olhou para mim e disse: eu sou católico. Eu respondi: católicos também podem pedir que o Espírito Santo os ensine. Você já pediu que o Espírito Santo seja o seu professor? Sabe, desde então eu tenho orado por aquele moço. Ele não foi indiferente nem apático. Ele ficou bravo porque não entendeu nada. E nem poderia porque ele não tinha o Espírito Santo dentro dele para ensiná-lo. Ele nem teve força para fazer a oração dizendo: Espírito Santo, me ajude a entender. E foi uma pena. Antes de continuarmos, gostaria de saber se você entende os estudos do encontro com a palavra. Será que você entende? Ou você é como esse moço tão inteligente que não entendia porque não tinha a porta do Espírito? Se você ainda não orou pedindo a Deus que o ajude a entender sua palavra, a Bíblia, faça isso hoje e também todas as vezes que você estudar a palavra de Deus.
Lembre-se de que você pode ter um QI alto e ter mestrado ou doutorado, mas se não tiver o Espírito Santo, não entenderá nada das coisas espirituais. Meu pai era um homem simples e sem muito estudo, mas lia muito a Bíblia. Sempre me lembro dele na cadeira de balanço do seu quarto, lendo a Bíblia e dizendo, que maravilha! De vez em quando ele dizia, que maravilha! Durante toda a nossa infância, meus irmãos e eu sempre ouvimos isso e nos perguntávamos o que ele via de tão maravilhoso. Ele conhecia muito a Bíblia. Mas quem o ensinou? Quando fui para o seminário, ele sempre me perguntava o que eu tinha aprendido de novo. E quando comentávamos sobre um livro ou outro, ele sempre tinha um dado novo para acrescentar. Ele sabia muito mais do que eu. O Espírito Santo ensinou as Escrituras para o meu pai e pode ensinar a qualquer um que queira conhecer o que há na Bíblia. O Espírito Santo faz da Bíblia um livro essencial e faz dela também, preste atenção, um livro acessível para todos, independentemente do nível educacional, do QI ou do nível social da pessoa. Para entender as verdades espirituais, basta pedir, basta buscar e bater. É o que dizem os versículos 9 a 11 de Lucas 11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta então será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 16, é maravilhoso porque mostra como Paulo tratou o problema da divisão da igreja. Os membros da igreja estavam polarizados ao redor dos diferentes líderes. Paulo estava falando para aqueles que eram seus partidários, dizendo que eles não deveriam segui-lo porque ele não era ninguém. Quando Paulo se converteu, colocou sua condição de judeu de lado, trocou seu nome de Saulo, que quer dizer o grande, para Paulo, que significa pequeno, ninguém. Ele se declarava instrumento de Deus, um servo através de quem o Espírito Santo trabalhava. Por isso ele dizia, sigam a Jesus, não sigam a mim. Até agora, Paulo falou dos homens espirituais e dos não espirituais, referindo àqueles que não têm o Espírito de Deus. No capítulo 3, Paulo apresenta mais uma definição. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. No início da carta, Paulo se referiu aos coríntios como os santificados em Cristo Jesus. Depois escreveu todos os problemas da igreja e nós ficamos sabendo que eles não eram perfeitos. Paulo nos mostrou que pode haver o homem espiritual e o não espiritual. Mas ele perguntou, há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos, será? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? No capítulo 3, Paulo trata da questão da liderança e faz mais perguntas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Nós somos cooperadores de Deus, querendo dizer servos. Com isso, Paulo está dizendo, não sigam Apolo, não me sigam, porque nós não somos coisa nenhuma, sigam a Deus. É uma pena, mas temos que ficar por aqui hoje. Não perca o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.